Olá, vamos mergulhar hoje num dos pilares do direito tributário, que é o princípio da legalidade. Entender bem esse conceito, a regra e, olha, principalmente as exceções, é simplesmente fundamental para quem está na batalha dos concursos públicos. Essa pergunta aqui, ela vale ouro em qualquer prova de tributário. E a resposta, já adianto, não é um simples sim ou não. É justamente entender essa complexidade que vai fazer a diferença na sua aprovação. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas. Para a gente desvendar essa questão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a regra de ouro da tributação. Depois, as 6 exceções que todo mundo precisa conhecer. Em seguida, o porquê disso, que é o conceito de extrafiscalidade. E para fechar, claro, dicas práticas e diretas para a hora da prova. Certo, vamos começar pela base de tudo, a chamada regra de ouro. E não é só um nome de efeito, não. É o princípio que basicamente impede o governo de criar ou aumentar tributos como bem entende, garantindo que as regras do jogo sejam bem claras para todo mundo. A regra é bem clara: sem lei, não tem tributo. Ponto final. Isso é o princípio da legalidade, e ele existe para nos dar segurança. Ou seja, ninguém pode ser pego de surpresa com um imposto novo que não tenha sido devidamente discutido e aprovado lá no Congresso Nacional. Agora, como toda boa regra no direito, essa aqui também tem suas exceções. E no caso do direito tributário, elas são famosas, viu? São poderosas e para qualquer prova são cruciais. São 6 no total e conhecer cada uma delas é obrigatório. E aqui estão elas. É para guardar bem essa lista. São 5 tributos federais e um estadual. É só a alíquota desses 6 tributos que pode ser alterada diretamente pelo Poder Executivo, por decreto. Dá para notar um padrão aqui, né? A maioria regula o comércio e a economia. Mas por que justamente esses tributos podem, digamos, furar a fila da legalidade? A resposta está num conceito bem poderoso, que transforma o tributo. Ele deixa de ser só um jeito de arrecadar dinheiro e vira uma ferramenta de política econômica. Esse conceito é a extrafiscalidade. A ideia é bem simples. O governo usa esses tributos para poder agir rápido na economia, seja para proteger a indústria aqui do Brasil ou para incentivar o consumo. A agilidade é a chave e esperar todo o processo demorado de uma lei, bom, não daria certo. Todo mundo lembra daquela época em que o governo reduziu o IPI da linha branca e as geladeiras ficaram mais baratas? Ou quando aumenta o imposto de importação para proteger a indústria de brinquedos aqui do país? Pois é, isso é extrafiscalidade na prática, acontecendo na nossa frente. E essa flexibilidade toda tem respaldo, viu? O próprio STF já bateu o martelo dizendo que uma empresa não pode processar o governo e pedir indenização se tiver prejuízo por causa dessas mudanças. No fim das contas, faz parte do risco do negócio se adaptar a essa política econômica. Bom, agora que a gente já entendeu a regra, as exceções e a lógica por trás de tudo, vamos ao que mais interessa: como isso é cobrado em concurso. Agora vem aquelas dicas que realmente fazem a diferença na hora de marcar o X no lugar certo. É para memorizar, hein? Esses 5 elementos do artigo 97 do Código Tributário Nacional: fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo e multa. A lei que cria um tributo tem que obrigatoriamente definir todos eles. É o que a gente chama de tipicidade fechada. Tudo que é essencial sobre o tributo tem que estar ali, preto no branco, na lei. E aqui vem uma pegadinha clássica de concurso. Certo, e a data de vencimento do boleto do imposto? Precisa de lei para definir isso também? A resposta é um sonoro não. Como o prazo de pagamento não está naquela lista sagrada do artigo 97, ele pode sim ser alterado por um simples decreto do Executivo. Olha, essa é uma daquelas perguntas que derrubam muito candidato desatento. Fica a dica. Outro tema quentíssimo: medidas provisórias, as famosas MPs. Elas têm força de lei, então sim, elas podem criar ou aumentar a maioria dos impostos. Mas, e esse é o mais bem grande, elas têm um limite muito claro. Essa aqui é a lista proibida para as medidas provisórias. Esses 4 tributos são considerados tão importantes, tão sensíveis, que a Constituição exige um debate mais aprofundado no Congresso, por meio de uma lei complementar que é mais difícil de aprovar. É uma proteção a mais para o contribuinte. Para fechar, vamos dar uma olhada no IPTU. Essa diferença entre aumentar a base de cálculo e simplesmente atualizar, ela é fundamental e vive caindo em prova. A regra que foi confirmada pela súmula 160 do STJ é a seguinte: o prefeito pode sim, por decreto, corrigir o valor do IPTU, mas só até o limite da inflação oficial.
Se ele quiser aumentar 1 centavo a mais que isso, aí já é considerado aumento de tributo e, para isso, só com uma nova lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Então, a lição que fica é essa. No direito tributário, a legalidade é a regra que nos dá segurança. Mas é o domínio completo das exceções que garante a vantagem na hora da prova. E isso nos leva a pensar: em quantas outras áreas do direito a verdadeira maestria não está em entender a regra, mas sim tudo aquilo que a contorna?